Vamos falar a respeito dos diferentes tipos de molde. No mercado você vai encontrar uma infinidade de molde F1. Eu tenho aqui alguns para te apresentar, né? O que eu mais uso. Mas você vai encontrar de marca, modelo, tamanho, curvatura, gramatura diferente. E você vai ter que aprender a se encaixar dentro de um desses moldes, tá? Eu costumo usar 3 tipos de molde diferentes, mas vou mostrar mais de 3 opções aqui para esclarecer, ampliar sua mente e você entender o que é molde F1 e qual vai encaixar melhor aí com você. Vamos começar por esse, que é o molde F1 no formato estileto. É dessa marca aqui, ó, Central Gifts. E esse molde F1, eu vou dizer pra vocês que é o que eu menos uso. Tá, deixa eu abrir aqui ele pra você ver. Ó. Ele tem um coraçãozinho aqui na ponta de cada um dele pra mostrar a numeração. Essa numeração aqui é a numeração 4. Ó. Olha a curvatura dele, muito pouquinha. É um molde F1 quase muito plano, tá? Mas dá pra fazer um alongamento legal. Mas, Andresa, o que é molde F1? Molde F1 é um material plástico, um plástico bem resistente. E esse material aqui, ele costuma ser reutilizável. Então, você não precisa usar o molde F1 e jogar fora. Você pode reutilizar fazendo a esterilização, a higienização da forma correta, como eu mostro para vocês. Então, tem esse formato aqui, que é o formato estilete, mas você consegue fazer almond também. Quero que você veja a estrutura dele. Deixa eu ver se dá para você ver. Olha essa estrutura. Ó. Ele vem aqui um pouquinho alto, depois dá uma leve declínio aqui pra ponta, uma leve inclinada. Vou mostrar um outro tipo de molde, que é o molde que eu mais uso. Esse aqui é da marca DZ, que é o formato mandorla. Mas por que eu utilizo mais esse molde? Porque esse molde você vai conseguir fazer formato quadrerina, que é aquela quadrada com a pontinha mais afunilada. Você vai conseguir fazer estileto, mandorla e vai conseguir fazer também a famosa almond, tudo com esse molde. E as minhas clientes, ela gosta de uma unha bem curvada e olha a curvatura desse molde. Ele é um molde bem curvado e ele é a estrutura que eu amo. Você vai ver mais pra frente a respeito de estrutura americana e estrutura europeia. Na apostila de vocês também vai ter. Então, esse daqui tem uma estrutura que eu gosto muito de trabalhar. Então, esse aqui é o molde que eu mais uso. Mas essa aula é somente para te apresentar os diferentes tipos de molde. Outro molde também que eu mais uso é esse daqui. Esse é o formato bailarina. Olha que molde. Ele é bem comprido, dá pra fazer um formato bem comprido. Ó, ele tem uma curvatura mediana, né? Uma curvatura nem muito acentuada, tá? Mas comparada com a mandorla, que eu tinha mostrado anteriormente, é uma curvatura bem pouca comparada com a outra. E ele tem, ó, uma estrutura diferente também. Ele, ó, tem um leve declínio descendo um pouquinho para baixo. Deixa eu mostrar outro modelo de molde, que é o molde quadrado. Olha esse molde. Ele tem uma curvatura muito boa, curvatura de 50%. E ele, ó, ele tem uma estrutura bem legal, é reta, uma estrutura totalmente reta, ó. Perfeito. E ele é um molde totalmente quadrado. Você consegue ver que ele é bem quadrado. Maravilhoso. E agora eu vou te mostrar um molde diferente, que é um molde de borda livre.
Ele não pega em toda a unha. Ele pega somente na borda livre, para colocar somente na ponta. Ele é como se você fosse fazer uma tip de gel. Você vai utilizar ele somente na ponta do seu alongamento. É reutilizável também. E ele é no formato quadrado. Coloquei um ao lado do outro para você conseguir ver a diferença de cada um molde. Ó, esse daqui é o mandorla, esse é o molde russo, que ele é utilizado somente para borda livre. Esse é o molde, ó, é estilo bailarina. O daqui é o molde completamente quadrado. E esse é o formato estilete. Ou estileto, como você achar melhor. Mas a palavra correta é estileto. Algumas pessoas chamam de estilete, não tem problema, mas a forma correta é estileto. Então, você tem esses diferentes tipos de molde. Mas, Andressa, se esses moldes, ele cumpre a mesma função, por que motivo existe diferentes tipos? Porque cada um vai cumprir a sua função. E existe diferentes clientes de vários gostos. Então, se a cliente gosta de uma unha mais curvada, uma unha com a pontinha mais fechada, então, você tem essa opção aqui de molde, né, que é o formato mandorla. Se a cliente gosta somente de uma curvatura normal, acentuada, somente na ponta, você pode usar esse formato russo. Se a cliente não gosta de uma unha muito curvada, você tem essa opção aqui. Se a cliente gosta de uma unha mais quadrada, aquela quadrada perfeita, ó, você pode usar esse formato quadrado. E se a cliente gosta de um ponto de tensão mais baixinho, uma curvatura menos acentuada, você pode usar esse aqui. Então, os diferentes tipos de molde é para os diferentes gostos de cliente. Então, não se assuste quando você vê infinidade de molde aí no seu espaço. E no decorrer aí das aulas, nas aulas práticas, vocês vão ver os diferentes tipos de molde que eu vou utilizar. Essa aula só é somente para você entender o que é molde F1, entender os diferentes formatos. E lá pra frente, você vai saber qual molde atende melhor as suas necessidades, eu digo, as necessidades de mesa. O que eu mais gosto de usar é esse formato mandorla e esse formato aqui, bailarina. São esses dois tipos de formato. E se a cliente quiser uma quadrada perfeita, eu uso esse daqui, tá? Mas o que eu costumo mais usar em mesa são esses dois e o daqui. Às vezes, que é difícil a cliente gostar daquela quadrada perfeito. Acho que eu tenho duas clientes que gostam da quadrada perfeita. A maioria gosta desse daqui, que é uma curvatura bem perfeita. Coloca ele de frente pra você ver. Uma curvatura perfeita. Ela gosta mais desse formato aqui, tá? E eu vou ensinar pra você também a estrutura. Porque existe a estrutura na unha, existe a estrutura do molde. Você vai entender na próxima aula aí a respeito da estrutura do molde F1.